lives de João, que era pra eu fazer de Mateus depois. Não gravei mais nada, eu não fiz mais nada. Por quê? Porque minha mãe faleceu. Daí depois que minha mãe faleceu, virou uma loucura a minha vida. Em 2020 eu vim pra casa da minha avó, morar lá. Porque minha avó tava muito ansiosa, assim, extremamente ansiosa. E minha mãe ficou preocupada. Ainda mais porque ela tá de idade, ela tá tendo problema de mobilidade, como qualquer outra pessoa idosa, né? A minha mãe decidiu que seria melhor a gente mudar. Vibes interior de São Paulo, o carro do ovo passando. Ela é um ser humano muito complicado, assim, todo mundo é complicado. Mas minha avó, ela já era complicada antes de ser idosa. Ficou idosa, ficou pior. A minha mãe que sabia lidar melhor com minha avó. E eu e meu pai, a gente não sabia muito porque quem intermediava as coisas era minha mãe. Né? É minha mãe que intermediava tudo bonitinho, certinho. Ela que conversava com a minha avó. Ela sabia lidar com a minha avó. Eu e meu pai não. Ai, minha mãe, Deus levou. Aí complicou as coisas. E daí eu e meu pai ia ter que lidar com aquele ser humaninho. Abençoado de meu Deus. E começou a ter muita treta dentro de casa. Minha avó não sabia lidar direito comigo também, né? Outra geração. Eu tenho um temperamento diferente do dela, sei lá, eu acho, não sei. Ela não sabia lidar comigo e eu batia de frente quando ela fazia algumas coisas que eu não gostava. Eu falava, não gostei, não quero, não vou fazer desse jeito. Ela também queria que eu fizesse tudo do jeito dela. Aí complicava pra minha pessoa, que eu detesto ter que fazer as coisas igual os outros querem que eu faça. Eu quero fazer do meu jeito. Gosto de fazer de um jeito que vai ser mais fácil, que vai facilitar a minha vida, vai ser melhor pra situação em que eu tiver que fazer tal coisa, sabe? Tipo, sei lá, limpar o banheiro. Ao invés de eu pegar um negócio de cada vez e ir levando de volta, eu colocar tudo dentro de uma bacia e lavar o banheiro, eu quero trazer todos os produtos, colocar os produtos que eu quero na hora que eu quero. Entendeu? Fica assim uma bagunça, mas depois fica bonitinho. Entendeu? E era complicado. Aí, nesse meio tempo também, eu conheci o meu ex. Pois é, eu namorei, eu estava namorando, não estou mais. Terminei faz um mês, menos de um mês, sei lá, um mês e meio. Nem eu sei mais. Mas assim, eu tinha um carinho gigante por ele, eu gostava muito dele. Era uma pessoa assim que eu realmente tinha muito carinho. Só que eu não tava numa fase legal. E antes da gente começar a namorar, foi tipo... Antes de dar um ano que minha mãe tinha falecido, eu acho. A gente começou a namorar. Aí eu já tinha cantado a bola antes da gente começar a namorar, de que eu não estava numa fase legal. De que eu estava ali muito ansiosa na casa da minha avó. Que eu não podia fazer nada na minha avó, assim, eu não podia soltar um peido no meu quarto, porque ela já perguntava, o que foi isso? O que aconteceu? Muito alto esse peido. Então, era tipo isso. Aí, eu tava muito ansiosa, né? Sentindo falta da minha mãe, não tendo apoio que eu precisava dentro de casa. Sim, tava o caos. Eu tinha entrado na faculdade, era o meu primeiro ano de faculdade, né? Aí, em 2022 foi meu primeiro ano de faculdade. Aí eu comecei a ter muitas crises de ansiedade e eu precisava do auxílio de alguém e eu não tinha. Eu não me sentia muito confortável para falar pro meu pai, né, por questões geracionais, né? A galera tem muito problema, acha que doença mental não existe, que é coisa do capeta e etc. E eu já tinha cantado a bola, falado, ó, você vai se sobrecarregar, você não vai aguentar me ajudar, fica de boa, não precisa se preocupar demais comigo. Óbvio que você tem que me ajudar. Óbvio que eu fiz cagadas no meio do caminho, normal, todo mundo erra. Mas eu não tava numa situação legal e eu já tinha falado que ele não ia aguentar. Mas ele não acreditou, ele continuou insistindo de que era pra ele me ajudar, que era pra ele estar junto e etc. E eu tendo as crises de ansiedade, não só tendo crise de ansiedade. Como não estava numa fase boa. E tava tendo muita divergência, sabe?
daquilo que eu queria, daquilo que ele queria. Eu comecei a ver essas coisas. Eu comecei a orar com Jesus, olha, eu sei que, tipo, depende das minhas escolhas também, mas se é da tua vontade, que o Senhor nos guie, sabe? Para que a gente converta os nossos propósitos, que a gente tenha propósitos parecidos, que os nossos propósitos, aquilo que a gente quer para a vida assim, individual e para a vida 2, se converjam. Eu não tava tendo essa convergência, sabe? Não tava. Tava tudo diferente. Entendeu? Enquanto eu queria falar de casamento, de casa, de guardar dinheiro, eu tava falando que queria viajar pra fazer os desenhos dele. Pra fazer as coisas dele. E quando a gente tá dentro de um relacionamento, a gente pega e fala, olha, não gostei disso, não gostei daquilo, vou melhorar nisso, vou melhorar naquilo. Não, eu só queria a melhor versão de nós dois. Era isso que eu queria. Eu queria uma melhor versão de nós dois, porque se a gente tava namorando pensando em casamento, a gente tinha que corrigir os nossos erros dentro do namoro. Se eu tô namorando uma pessoa, eu gosto muito da pessoa. Eu nunca que pensei em namorar alguém simplesmente por namorar, por status, sabe? Eu fui ensinada que eu deveria namorar uma pessoa com propósito, namorar alguém porque eu gosto, porque eu amo, porque eu sinto tesão com a pessoa. Sim, desculpa pela palavra, mas realmente você tem que sentir ali não só um apreço, um carinho, uma admiração, mas você tem que sentir desejo por aquela pessoa. Você tem que chegar uma pessoa bonita, incrível, maravilhosa. Na real, ninguém tá preparado assim pra namorar, pra casar, pra ter filho. Assim, a pessoa tem que ser muito bem planejada. Mas ninguém se sente bem, se sente preparado pra um monte de coisa na vida. Ninguém se sente preparado pra estudar, pra trabalhar. A gente é meio que obrigada a fazer essas coisas, né? Inclusive, eu mudei de igreja, mas isso é um assunto mais pra frente. Eu me senti o ser humano mais idiota do mundo. Que o Espírito Santo me deu sinais várias vezes. Que não era um bom relacionamento, que não era um relacionamento pra eu casar. E eu que fui burra. Essa é a verdade. Não que o menino não fosse bom, não que ele não seja uma pessoa boa ou algo do gênero, mas eu não era a pessoa pra ele. Eu realmente não seria a esposa dele de forma alguma, nem ele meu marido. Nesse meio tempo em que eu tava tendo muitas crises de ansiedade, tava num momento bem delicado da minha vida, ele fez a parte dele como namorado, mas eu queria que ele entendesse também que ele tinha que fazer a parte dele só como namorado. Eu falei isso várias vezes. Você não tem que se preocupar com isso, você tem que orar por mim e esperar que tudo isso melhore, entendeu? Não era algo tipo, ai, você é obrigado a cuidar e me ajudar. Não, nada disso. Ele começou a cansar e eu já tinha cantado a bola de que em algum momento ia cansar, ia ser difícil pra ele. Eu falei, não vai ser fácil. Eu já tinha cantado a bola também sobre o meu propósito, né? Por que será que eu gravo vídeos, gravo lives? Eu sei do meu ministério, eu sei pra onde eu quero ir, de onde eu vim, pra onde eu vou. Eu sempre soube das minhas coisas, eu sei desde os meus 13 anos. E foi nisso que eu me perdi dentro do namoro. Por isso também que Deus não fez dar certo. Mas eu não me arrependo, porque era algo pra eu passar, era algo que estava dentro dos planos de Deus pro meu processo de crescimento. E pra entender que sem Ele eu não sou nada. E dentro disso, lá pro começo de outubro, eu não estava bem, eu já estava falando, não vai dar certo isso, que não sei o quê. Mas eu não queria, assim, eu não queria mesmo terminar o relacionamento, porque pra mim não fazia sentido terminar o relacionamento. Se eu queria tentar. Aí, eu fui na igreja que eu estava indo, eu vou contar do começo, que essa parte que foi a metade do caminho. O que houve? Primeiramente, tinha acabado de, fazia o que, uns 3 meses, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, uns 7 meses que eu tava morando aqui já, e eu fui e eu tinha ido nesse culto, mas antes desse culto acontecer, o que aconteceu? Eu estava num estágio, que eu saí também, vou contar lá pra frente. Eu tava no estágio e eu tive uma crise de ansiedade muito forte, porque estava tendo muitas crises, como eu já expliquei, e
eu tive uma crise muito forte e o meu supervisor me liberou pra eu ir me recompor, porque eu não ia conseguir trabalhar naquele dia. Beleza. Aí, eu vim pra casa, meu pai me buscou. E naquele dia, meu pai ele foi fazer uma prova. E nessa prova, eu fui junto com ele. Eu falei, pai, eu não tô bem. E eu posso passar o dia com você? Eu não quero ficar em casa sozinha, porque eu sei que se eu ficar em casa sozinha, eu vou ter outra crise. Beleza? Aí, passei o dia com meu pai. E lá para umas 3 da tarde, uma colega minha, uma amiga minha mesmo, que ela é minha vizinha, nós crescemos literalmente juntas. Assim, nossos pais casaram perto, assim, na mesma época, e vieram morar na casa e são vizinhos. Assim, a parede do corredor é com a parede da casa dela. Aí, no ensino médio, a gente estudou junto também. A gente estudou junto no ensino médio, a gente criou uma amizade porque somos artistas. Ela desenha muito bem. É a Patrícia Benetti. Qualquer coisa eu coloco o arroba dela por aqui em algum lugar. Ela desenha muito bem, uma artista nata, incrível, maravilhosa. Enquanto eu amo desenhar, não sou uma artista que desenha tão bem, mas em compensação eu canto, eu toco, etc. Aí ela falou, olha, você não quer tomar um café da tarde? Não quer passar um dia junto aqui comigo? Eu falei, não, tudo certo. Tudo certo, vamos, beleza. Aí eu falei assim, olha, eu tô na rua e quando eu não tenho certeza que hora eu vou chegar em casa. Tem algum problema? Ele falou, não, tudo bem, beleza. Aí meu pai lá por umas 4 da tarde a gente foi pra casa e ele foi sair, foi pra fazer as coisas dele da vida. Eu falei, não vou pra faculdade porque eu não tô me sentindo bem, era uma sexta-feira. Não tô me sentindo bem. E ela estudou numa faculdade que é adventista. Então de sexta-feira eles não têm aula. Aí ela não tinha o que fazer durante a noite e eu falei, posso ir na sua casa? Ainda vai rolar o café? Ela falou assim, sim. Aí ela contou algumas coisas da vida dela que aconteceram. Não vou expor aqui porque é algo pessoal dela. Mas aconteceu várias coisas na vida dela que convergeram. Assim, aconteceu muita coisa ruim na vida dela, assim. Foi tudo de uma vez na vida dela. E aconteceu muita coisa complicada pro processo dela, que fez com que ela começasse a desenhar e se tornasse uma ilustradora. Ela é uma ilustradora agora, ela ilustrou um livro, eu acho que é um livro só, que pelo menos saiu. E vem desenhando e postando coisas na internet, etc. E isso me tocou demais. Eu falei, caraca, que incrível. Deus faz tudo da forma correta, no tempo certo. Aí, teve uma frase que ela falou que sonhava com um fulano, meio, assim, pelo menos uma vez no mês, ela sonhava com esse fulano, que aconteceu algumas coisas com ela. Aí eu falei assim, nossa, isso aí não é o fulano, não tem como o fulano aparecer no seu sonho, isso é algo espiritual. Então é o inferno vendo que esse é seu ponto fraco e eles querem te atingir, e ver se isso te atinge. E você vai continuar sonhando com esse fulano até você parar de ser atingida, até você demonstrar que aquilo não te atinge mais. Aí eles vão usar outra estratégia pra você ser atingida pelo inferno. E eu falei assim, o lugar do inferno, do capeta, ele sabe que o lugar do capeta é o capeta sabe, né, no caso. O capeta sabe que o lugar dele é no inferno e que é pra lá que ele vai. Eu meio que confrontei. Pra que crente faz essas coisas, né? Porque daí o crente faz e dá com a cara na parede, entendeu? Aí o que aconteceu? Eu já estava numa guerra espiritual há muito tempo, óbvio. Desde que eu mudei pra casa da minha avó e minha mãe faleceu, eu já estava numa guerra espiritual assim gigantesca. Mas é óbvio que ia ficar complicado pra mim. Óbvio que ia ser difícil pra mim. Por quê? Porque a senhorita aqui estava fazendo as lives de leitura da Bíblia. Eu fiz de João e de Marcos. Falta Mateus e Lucas. Eu não fiz ainda e pretendo fazer. Aí eu travei essa batalha, né? E a vida do cristão é uma batalha espiritual constante. Assim, é uma batalha contra si mesmo, contra a própria carne e contra o mundo espiritual, né? A batalha contra a carne não acaba. Até você morrer, até Jesus voltar, a batalha contra a sua própria carne não acaba. Mas a batalha espiritual, ela tem pausas. Eu não tive essa pausa. Eu não tive.
Assim, acabei enquanto eu tava fazendo as lives de João, foram 28 dias de João, eu estava lutando pela vida da minha mãe, porque foi em julho. Foi em julho. Em julho, a minha mãe foi pro hospital. No finalzinho de junho, a minha mãe foi pro hospital. E mesmo assim eu falei, não vou parar com o meu propósito. Vou pedir oração pela vida da minha mãe, porque minha mãe tinha pegado Covid, foi complicado. Ela pegou pneumonia e foi pro hospital. E nessa eu fiquei 28 dias em oração pela vida da minha mãe. Uns 2, 3 dias depois, acho que 1, 2 dias, depois que eu terminei a série de João, minha mãe faleceu. Pensa, foi o baque, assim, foi assim, o luto veio com 2 pés no peito, assim, ó, pá! Vou te derrubar, querida. E me derrubou bonito, porque eu estava numa guerra espiritual muito grande, por conta da série de João. E também uma batalha a favor da vida da minha mãe, contra que minha mãe, que a morte vencesse minha mãe. Mas Deus levou minha mãe, e tudo bem. Só que daí o luto veio. E nessa que o luto veio, eu sempre fui melancólica a minha vida toda. E eu sou melancólica. Então, pensa, melancólico já tem tendência à melancolia. Pra entrar em depressão, assim, é fácil. Aí, eu era muito apegada à minha mãe. Assim, não era algo assim, nossa, meu Deus, é possível viver sem minha mãe. Não. Tanto que, desde muito nova, eu sempre sonhei em sair de casa, em fazer intercâmbio para outro país, mas eu tinha 16 anos. Pois é, eu tenho 19 agora. Eu tinha 16 anos, eu tinha acabado de entrar, não, tava saindo do 3º ano do ensino médio. Então pensa, agora era a batalha contra o luto. E o inferno usou aquilo pra me derrubar, pra ir de vez pro chão. E pra eu esfriar espiritualmente. E eu tenho certeza que essas lives que eu fiz foi o que me fortaleceu. Porque com a leitura da palavra que eu fazia já no meu dia a dia e com a leitura que eu fazia obrigatoriamente aqui nas lives, foi o que me fortaleceu para eu chegar até aqui, né? Foi Deus que me fortaleceu. E nesse meio tempo, eu parei de fazer as lives, parei de fazer os vídeos, porque eu não estava nada bem. Assim, eu não estava bem de jeito nenhum. Eu estava péssima mesmo. De ficar à noite sem dormir, de ter crise de ansiedade, de chorar de madrugada, de ficar à noite sem dormir ou de dormir demais. Assim, foi uma batalha muito grande. Ah, você teve ajuda psicológica? Mais ou menos. É uma questão meio complicada, porque psicólogo é o elitizado, não tem como falar que não é. É elitizado, não é fácil. Tem pelo SUS? Tem, mas a fila é gigantesca, porque vocês acham que pessoas com probleminhas mentais ou com ansiedade e depressão é pouco? Não, depois da pandemia, houve uma pandemia de doenças mentais. Então, para conseguir um psicólogo é muito difícil. Tanto os particulares quanto os gratuitos. E é um rolê muito grande. Mas eu tive um acompanhamento ali na minha escola, no começo. E, né, no finalzinho ali, eu tava terminando a escola, então eu só tive um pouco do acompanhamento da psicóloga da escola. Depois eu tive um acompanhamento com uma psicóloga muito querida, que eu pretendo ter consultas com ela novamente. Mas foi Jesus que me sustentou. E eu tive muito dessas crises, muito desses problemas. E voltando para a questão dos 3 dias.